Olá, eu sou o professor Yuri, sou o professor de Química e essa é a minha segunda aula sobre estudo da matéria. Nessa aula, a gente vai entender dois pontos, o método científico e o estudo da matéria propriamente dito. Mas antes, o que é ciência? Remete a um campo de estudo como história, geografia, química, física. A ciência, ela se baseia através de perguntas. Ela busca entender como funciona o mundo que a gente vive. Mas só que para validar essas perguntas e as pesquisas que a gente desenvolve, a gente precisa do método científico. O método científico é um conjunto de regras básicas que norteiam a pesquisa científica. Assim, garante a realização de experimentos e de novas descobertas. Além dessas coisas, ele garante a correção de conceitos que foram construídos ao longo do tempo. Por exemplo, digamos que eu seja terraplanista ou que eu acredite que o homem nunca foi à Lua. Para provar esses dois conceitos, essas duas afirmações, eu preciso validar a minha teoria, a minha hipótese. E o método científico ele decorre da seguinte forma: perceber a repetição de alguns fenômenos e levantar questões sobre o assunto. Eu vou me questionar sobre o assunto. Por exemplo, será que a Terra é plana? Ou será que o homem foi à Lua? E a partir de então a gente tem a hipótese, que são sugestões sobre as perguntas levantadas. Essa hipótese nada mais é do que eu responder essas perguntas previamente. Eu vou responder elas, Não, o homem nunca foi à Lua porque a gravidade não funciona, ou porque não existe, é muito pesado, alguma coisa do tipo. E para comprovar essas hipóteses, essas supostas respostas, a gente precisa de experiência ou de experimentos. Buscar provar a hipótese através de experimentos necessita de dados. Eu preciso provar que a gravidade ela é muito pesada, eu preciso provar que o homem nunca foi à Lua. Por exemplo, lançando um foguete no espaço. Lá ele vai explodir ou vai acontecer alguma coisa. É aí, na verdade, que essas duas teorias que eu falei, elas caem, porque elas não têm dado suficiente para provar que elas são verdadeiras. E a partir de então, cria-se uma lei, que através dos dados obtidos, formula-se uma lei ou lei científica para explicar o fenômeno, ou seja, um caminho lógico para explicar o fato que foi testado várias vezes. A partir de então, a gente já tem uma coisa estabelecida. Para virar uma teoria, essa lei que eu criei tem que ser validada pela comunidade científica. Vários cientistas precisam fazer a mesma observação, a mesma hipótese, realizar os mesmos experimentos para poder confirmar que aquilo que eu criei é verídico. E a partir de então, vamos agora para o estudo da matéria. Só que antes de a gente ir para o estudo da matéria, é importante frisar que o método científico é para entender como a química ou as ciências da natureza como um todo funciona. A gente não pode dizer, por exemplo, que o homem nunca foi à Lua assim, do nada, solto. Isso não existe. A gente precisa provar. E é assim que a química ela funciona. Todos os outros dados que vão ser apresentados a partir de agora foi comprovado cientificamente através de experimentos. A ideia da aula de hoje, de estudo da matéria, é dar uma introdução para vocês do que é a matéria, de como ela funciona, suas propriedades e a sua transformação. A explicação dela vem através de modelos atômicos, mas aí é uma outra aula. Então vamos para a definição. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Terra, água, ar, o seu celular, o notebook, a televisão, qualquer outro objeto. Corpo, parte da matéria. O corpo, ele é, por exemplo, a praia, por exemplo. Todo aquele composto de areia, aquela quantidade de areia ali é um corpo. Já um objeto é o que eu posso fazer com esse corpo. Por exemplo, possui uma finalidade específica, cadeira, lápis, caderno. É o que eu posso fazer com esse tronco de árvore. Tranquilo até aí? Então, temos uma exceção, a energia. Ela não é matéria, pois ela é entendida como uma força.
atua sobre corpos, ela não tem massa, não tem propriedades físicas palpáveis, ela é uma força. A composição mínima da matéria é dada pelo átomo. Vale salientar que o átomo é composto por 3 partículas fundamentais. Professor, mas se o átomo é composto de partículas, por que a partícula não é a composição mínima? Porque a partícula por si só ela não tem a capacidade de alterar nada. Ela não altera nada. Depois a gente vai entender que o próton isolado ele é um átomo de hidrogênio. Mas isso é uma coisa mais... Ele por si só, ele não tem essa capacidade de alterar nada. Tá? Então vamos às definições. Vamos primeiro para o próton, né? Que diz assim, a partícula presente no núcleo atômico possui carga positiva. Já o nêutron está presente no núcleo atômico e é importante para estabilizar o núcleo. Sua carga é como o nome sugere, ela é neutra. Ela precisa estar lá para que o próton não fique, para que não tenhamos um átomo instável. E o elétron, ele compõe a parte externa do átomo, a chamada eletrosfera. Nesses locais nós temos orbitais onde podemos encontrar o elétron. Possui carga negativa e desempenha a função de interligar os átomos. Que nem foi citado na aula anterior, o elétron, a questão do movimento do elétron. O elétron, de uma forma mais geral, ele é fundamental para garantir a existência de moléculas, por exemplo, porque é ele que faz a ligação química e que interage com outros átomos. E mais na frente a gente vai entender que a interação entre núcleos de átomos se dá através de ligações metálicas, mas é só quando a gente for estudar ligações químicas. O átomo pode interagir com 2 ou mais átomos para formar substâncias. Tais substâncias podem ser simples ou puras, elementos ou compostos. Quando é simples, é formada por um único tipo de átomo, O2, Cl2, gases nobres como um todo. Ou seja, uma substância simples não tem alterado a sua composição atômica. Como assim, professor? Se eu pegar o oxigênio, o O2, e quebrar a ligação, não vou mexer no átomo, só vou quebrar a ligação, eu vou continuar tendo oxigênio. Se eu pegar o cloro e quebrar a ligação e não alterar o átomo, eu vou ter o átomo de cloro. Já quando a substância é pura, é formada por 2 ou mais átomos diferentes. Ela sempre mantém sua característica. Olha que exemplo bacana. Sal de cozinha, água, Romeu e Julieta, Phineas e Ferb. Professor, o que tem a ver? Romeu e Julieta, Phineas e Ferb. Quando a gente vai falar de uma história em que envolve Romeu e Julieta, se a gente dizer assim, Romeu, tá, mas cadê a Julieta? Eu não sei se você conseguiu assimilar já, mas uma substância pura, ela depende de um elemento com o outro. Por exemplo, o sal de cozinha, vamos sair um pouco da ficção, vamos para o sal de cozinha. Ele é composto por Na, sódio, Cl, cloro. Essa é a molécula do sal de cozinha. Eu não vou encontrar em canto nenhum sal de cozinha apenas com sódio ou sal de cozinha apenas com cloro. Eu preciso de um átomo de cada para formar a molécula do sal. Entendeu? Então, Romeu e Julieta é a ideia de você de um sempre depender do outro para existir. Isso é uma substância pura. E aí nós vamos partindo da afirmação que todas as substâncias são elementos ou compostos. Elemento. A fragmentação do gás oxigênio resulta em um átomo com seu próprio nome, ou o chamado elemento. Ou seja, o próprio átomo é um elemento, ele é considerado um elemento, tá? Já um composto, que é uma substância pura, é a interação de 2 ou mais elementos. Assim, sabemos que um composto contém de 2 ou mais átomos diferentes. Por exemplo, substâncias puras. Claro que se a gente for juntando átomos com átomos, a gente vai poder formar moléculas, vai poder formar outros tipos de átomos, outro tipo de substâncias que não sejam puras. Mas, a priori, o exemplo mais sucinto que a gente tem que usar para encaixar os conteúdos é a substância pura. Partindo das substâncias puras, quando temos a junção de várias substâncias, temos uma mistura. Ou seja,
quando não altera a propriedade química. Além disso, eles são denominados componentes da mistura. Se eu pegar água e sal e colocar em um copo, eu vou diluir o sal. Mas se eu realizar o processo de separação de mistura, eu vou obter o sal e a água. Ou seja, a mistura ali é composta de substâncias puras. Eu não perco nenhum componente dali. Por exemplo, uma xícara de café com açúcar, por exemplo. O mar, que é o caso de água com sal. As misturas podem ser homogêneas, quando todo o sistema é uniforme. Por exemplo, água com açúcar, água com sal, suco e etc. Porque são vários fatores. E vários exemplos, na verdade. E heterogêneas, quando é notória a diferença no sistema. Ambas são chamadas de solução. E professor, quando fica algum pó no fundo? Bom, quando você consegue presenciar aquele pozinho no fundo, quando você coloca água e sal e fica aquele pó no fundo, a solução ali ela está saturada. Ela é uma mistura heterogênea, se é o que você quer saber, mas ela é uma solução saturada. Se você quiser realizar o experimento em casa, você pode fazer sem problema nenhum. Você coloca um pouco de água, um pouco de sal, deixa ficar um pouco no fundo e daí você vai adicionar mais água. Quando você adiciona mais água, você regula a concentração daquela solução. E aí você vai voltar a ter uma mistura homogênea. Aqui nós temos exemplos da mistura homogênea e da mistura heterogênea. A questão do sistema ser uniforme ou não é a questão do olho nu mesmo, de você olhar e enxergar aquilo transparente ou aquilo com alguma divisão, como por exemplo aqui a água e o óleo. E por fim a gente tem uma tabelinha que sintetiza tudo isso que a gente falou. Matéria é toda uniforme? Se não, mistura heterogênea e não tem discussão. Se sim, é uma mistura homogênea. Tem composição variável, ou seja, tem várias substâncias? Sim, mistura homogênea, água e sal, por exemplo. Se não, é uma substância pura, só a água. Pode ser separado em substâncias mais simples? Se não, é um elemento. Se sim, é um composto. A água é um composto, então ela pode ser separada em substâncias mais simples. Dando continuidade, a gente vai entender agora as propriedades da matéria. Nós temos duas divisões importantes, que são as propriedades intensivas, que diz respeito à temperatura, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, dureza e solubilidade, que não está aqui, que a gente vai conhecendo no decorrer da aula. São essenciais para identificar as substâncias. Por exemplo, a água, o ponto de ebulição dela é de 100 graus. Já do óleo, por exemplo, digamos que seja 200. Se eu colocar uma mistura e colocar no fogo, a tendência é que a água seja evaporada primeiro no lugar do óleo. E aí eu já consigo identificar que tipo de mistura eu tenho ali. Temos também as propriedades extensivas. Lembrando que propriedades intensivas é uma coisa semelhante a propriedades físicas. Se você parar para dar uma lida novamente e avaliar, todas essas características são substâncias físicas. Já as propriedades extensivas dependem da quantidade da amostra e inclui volume e massa. Sua utilização se aplica na quantidade de substância em uma mistura. As propriedades extensivas, ela tem a ver com a questão de concentração, de solução, é mais uma questão técnica mesmo de você entender, de equilíbrio químico e etc. Porque são conteúdos que quando a gente for explicar, a gente vai tentar amarrar para você entender que não é uma coisa solta. E aí, a gente tem as propriedades gerais da matéria. A primeira delas é a inércia, tendência de um corpo de sempre estar em repouso. Água no estado líquido, ar na forma gasosa, tudo isso tem a ver com o gasto de energia. Se eu tenho a água no estado gasoso e ela ali por si só ela consome muita energia, ela precisa de muita energia para se manter ali, consequentemente ela tende a liberar essa energia e voltar para o estado líquido, que é onde ela se sente, entre aspas,
conformada, onde ela se sente mais confortável, na verdade. A mesma coisa o ar. O oxigênio a gente pode obter ele na forma líquida, mas para obter ele na forma líquida é muito difícil. É uma coisa que exige uma baixa temperatura extrema. E é uma coisa que você só encontra ou em outros planetas ou em laboratório mesmo, quando vai fazer experimento. Então, além disso, a gente tem também a propriedade da massa, que toda a matéria é composta por partículas. Lembra que no início da aula eu falei que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço? Se eu substituir lá, matéria é tudo aquilo que tem partículas e ocupa um lugar no espaço ou possui volume, que é a próxima propriedade, estaria coerente da mesma forma. Temos também, já definir volume, que é o espaço que a matéria ocupa, e a impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa é a questão, é mais uma questão física de entender como funciona a matéria. Ou, por exemplo, onde eu estou não pode ficar outra pessoa. Da mesma forma que um átomo não pode ficar no lugar do outro no mesmo tempo. Na verdade, isso só acontece com a gente no mundo macro por causa desse princípio da impenetrabilidade. Temos a compressibilidade. A matéria pode ter seu espaço diminuído. Por exemplo, amassar uma folha de papel. Tem uma folha A4, se eu conseguir amassar ela, drobar, eu consigo ter uma redução imensa de espaço ocupado por ela. Mas se eu voltar ao normal, eu consigo obter o seu tamanho original. E temos também aqui a elasticidade, capacidade de voltar ao tamanho original depois de submetida a alguma força externa. Objetos elásticos, plásticos e todo material que eu consigo flexibilizar. Temos também a divisibilidade, que é a capacidade que a matéria tem de ser fragmentada sem perder a sua característica química. Por exemplo, pegar a folha de papel e sair cortando direto até chegar a um ponto que eu não consiga cortar mais. Aquele pedacinho de papel vai ter a mesma composição química do que uma folha de papel inteira. Temos as propriedades específicas, que é as propriedades organolépticas, que ela diz respeito ao estímulo a um dos 5 sentidos. Se eu sentir um cheiro diferente, se eu ouvir uma coisa diferente, se eu ouvir uma mudança de coloração, por exemplo, isso é uma coisa simples. As propriedades funcionais são características que a gente só vai encontrar nesses compostos, que já é certo de encontrar nesses compostos, que são os ácidos, bases e sais. O ácido possui gosto azedo quando ingerido e em reações é capaz de produzir íons. Já as bases possuem a capacidade de liberar íons em água. O sal apresenta, um pouco redundante, mas apresenta o gosto salgado e sempre é originário de um ácido com a base, de uma reação com o ácido e com a base, além de dissociar em água. Esses conceitos de ionização e dissociação são conceitos de soluções, é um conceito que precisa de um pouco mais de paciência, por assim dizer, porque ele tem que ser trabalhado com calma. Para falar do fenômeno da transformação física, a gente precisa entender, da propriedade física, a gente precisa entender o que é a transformação da matéria. Ela ocorre de duas formas, através da forma química e através da forma física. A propriedade química da matéria e a transformação química da matéria ela é explicada nesse tópico aqui. Pode ocorrer a mudança de forma, entretanto, sempre deve ocorrer a mudança em sua composição. As substâncias devem ser semelhantes. Como assim? Se eu tenho um leite, se eu pegar o leite, eu não posso fazer vinho daquele leite. Agora, se eu pegar o leite, eu posso fazer queijo, posso fazer manteiga, por exemplo, do derivado do leite. Ou seja, eu tenho uma substância naquele leite que é possível que eu faça o leite, que eu faça o queijo, a manteiga. Eu não posso fazer vinho porque as moléculas de vinho da uva não é semelhante com a do leite, por exemplo. Tá? É isso que ele quer dizer. E aí a gente tem um exemplo, combustão e reações de troca, que na verdade são todas as reações químicas que ocorrem. E é um ponto que a gente vai entender mais à frente com mais detalhe. E
a transformação da matéria da parte física, que já inclui a propriedade física também. Ocorre a mudança de forma, mantendo a propriedade química, ponto de fusão, de ebulição, densidade, entre outros. Essas são as propriedades intensivas. Aqui a gente continuando nas propriedades físicas, nós temos alguns pontos importantes, que vai ser só questão de introdução para você saber do que se trata. A solubilidade é a capacidade de uma substância de dissolver a outra. Um exemplo óbvio é o solvente universal, a água. A água ela tem a capacidade de dissolver quase todos os solutos possíveis. Aí tem um exemplo aqui, o que é usado, na verdade, na questão da solubilidade, que é o solvente, soluto, temperatura e a polaridade. Água e óleo não se misturam porque o óleo não tem carga e a água possui carga, por isso que eles não se misturam. São fatores determinantes. Temos também a densidade, é a relação entre a massa e o volume de uma substância. Existe uma variação de densidade. O óleo ele é menos denso que a água, por isso ele fica em cima. A água é mais densa que o óleo, por isso fica embaixo. Já a tenacidade é a capacidade da matéria de resistir ao impacto. Por exemplo, a tesoura é de ferro, porque o ferro ele é mais tenaz que o algodão. Ou seja, digamos que consiga montar uma tesoura de algodão, eu não vou conseguir cortar nada com ela. Agora, se eu tiver um ferro, que é um material mais resistente, eu consigo cortar. A dureza é quando a matéria é capaz de fisgar a outra, tem a ver com a tenacidade. Exemplo, papel e caneta. O material da caneta causa alteração no papel, ele é mais tenaz, ele consegue fazer o risco nele, no papel. Temos também ponto de fusão, que é a temperatura mínima para a substância ir do sólido para o líquido. Ponto de ebulição, temperatura mínima para a substância ir do líquido para o gasoso. Antes de a gente fechar a aula, a gente precisa entender estados físicos, que é o sólido, quando as moléculas estão organizadas entre si, apresentam um arranjo coeso, e o grau de agitação é nulo, ou seja, a reatividade de um objeto sólido é pouca, não existe na verdade, porque as moléculas vão estar em repouso. Já no líquido, existe uma organização, só que as moléculas estão um pouco mais distantes, elas interagem entre si através de pontes de hidrogênio. Lembrando que aqui a gente está usando a água como referência, tá? Além do mais, o estado físico gasoso, as moléculas elas estão dispersas, o grau de agitação está ao seu máximo, ou seja, a possibilidade de ocorrer uma reação no estado gasoso é altíssima. Então, a gente consegue já montar uma sequência de reatividade, onde no sólido a reatividade é zero e no gasoso a reatividade é extremamente alta. E por fim a gente tem essa imagem aqui, que diz a respeito às transformações. Do sólido para o líquido temos a fusão, do líquido para o gasoso a vaporização e do gasoso para o líquido, a gente vai realizar o processo inverso agora, né? Que diz assim, que do gasoso para o líquido nós temos a liquefação, do líquido para o sólido a solidificação e do sólido para o gasoso nós temos a sublimação. Um exemplo de sublimação, naftalina, que a gente usa em casa. Ele vai do sólido para o gasoso. Ele não ocorre a transformação para o estado líquido. E então aqui a gente encerra a nossa aula. Eu sou o professor Yuri, essa foi minha segunda aula. Se você tem alguma dúvida sobre o projeto, entre em contato com ou o e-mail ou o Instagram do Conexões. Se tem alguma dúvida sobre o conteúdo, entre em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu Instagram. E então nós finalizamos a aula. Você não pode vir até o Conexões, mas o Conexões vai até você. Fique em casa e bons estudos.